Olha, eu preciso te contar algo que está acontecendo agora e que vai mudar completamente a forma como você enxerga os próximos dias da sua vida. Enquanto você está aí assistindo esse vídeo, existe um clamor ecoando pelos céus. Não é metáfora, não é exagero, é real. Sião está clamando, e se você não entender o que isso significa nos próximos minutos, pode ser tarde demais. Sabe aquela sensação de que algo está prestes a acontecer? Aquele arrepio na espinha quando você percebe que o mundo não está mais como antes. Pois é exatamente disso que eu vou falar. Mas antes, me responde uma coisa com sinceridade. Você tem sentido que o tempo está passando diferente? Que tudo está acelerado? Que algo grande está chegando? Se você respondeu sim, não é coincidência. E eu vou te provar isso agora. Eu não vou te enrolar. Não vou usar palavras complicadas. Vou falar direto com o seu coração porque é lá que essa mensagem precisa chegar. Sabe quando você sente que precisa arrumar a casa porque alguém importante vai chegar? É exatamente isso que está acontecendo no plano espiritual agora. A Bíblia fala de Sião de uma forma que muita gente não entende. Pensam que é só um lugar geográfico, uma montanha em Jerusalém. Mas Sião é muito mais que isso. Sião somos nós. Sião é o povo de Deus. Sião é a igreja. E quando a Bíblia diz que Sião está clamando, significa que há um grito urgente, um chamado que não pode ser ignorado. Deixa eu te contar algo que vai fazer você entender a seriedade disso tudo. Você já parou para pensar por que, nos últimos anos, tantas coisas estranhas têm acontecido? Guerras, doenças, desastres naturais, confusão mundial. As pessoas dizem que é normal, que sempre foi assim. Mas não foi. A frequência mudou, a intensidade mudou. E você sabe por quê? Porque estamos no tempo do clamor, no tempo da urgência. Microgancho 2:10. E olha, eu vou te mostrar algo ainda mais impressionante que vai te fazer conectar os pontos de uma vez por todas. Mas primeiro, você precisa entender o que significa esse clamor. Quando a Bíblia fala sobre a volta de Cristo, ela não está falando de algo vago, distante, tipo, um dia, quem sabe, talvez? Não, ela fala com urgência. Jesus mesmo disse: "Estais sempre preparados porque não sabeis o dia nem a hora." Percebe o tom? É urgente. É agora. É para você que está assistindo isso. O clamor de Sião é como um despertador tocando na sua alma. Sabe quando você está dormindo profundamente e o despertador começa a tocar? No começo você até ouve, mas ignora. Depois ele fica mais alto, mais insistente, até que você não tem escolha a não ser acordar. É isso que está acontecendo agora no mundo espiritual. Deus está usando tudo ao seu redor para te acordar. Os sinais estão por toda parte. A natureza está gritando. A sociedade está gritando. Seu próprio coração está gritando. Mas a pergunta é: você está ouvindo? E aqui fica interessante porque existe uma diferença brutal entre quem vai estar preparado e quem não vai. E eu vou te mostrar qual é essa diferença em instantes. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se Jesus voltasse hoje, neste exato momento, você estaria pronto? Não me dá uma resposta religiosa. Me dá uma resposta verdadeira do fundo do coração. Porque essa é a questão central de tudo. Preparar-se para a volta de Cristo não é sobre ser perfeito. Não é sobre nunca errar. É sobre a postura do seu coração. É sobre onde está a sua atenção. É sobre o que você está fazendo com a sua vida agora. Sabe o que é fascinante? Quando estudamos a Bíblia, descobrimos que Jesus contou várias parábolas sobre estar preparado. A das 10 virgens, por exemplo. 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Todas esperavam o noivo. Todas tinham lâmpadas. Mas quando ele chegou de madrugada, só 5 estavam realmente preparadas com azeite suficiente. O detalhe que muita gente perde é este. A diferença não estava na aparência. Todas pareciam preparadas. A diferença estava no que tinham dentro. No azeite. No combustível. No que não era visível aos olhos. E isso me leva a algo que vai explodir a sua mente. Porque o azeite representa algo específico que você precisa ter agora. O azeite nas Escrituras sempre representou a presença do Espírito Santo. Ou seja, não é sobre rituais, não é sobre religiosidade externa. É sobre ter uma conexão real com Deus. É sobre intimidade. É sobre relacionamento verdadeiro. Aqui está o clamor de Sião. Acorde, busque a Deus de verdade. Não fique só na superfície. Não seja apenas mais um religioso. Seja alguém que conhece a voz do Pai. Sabe quantas pessoas vão para a igreja todo domingo, cantam as músicas, levantam as mãos, mas quando chegam em casa vivem como se Deus não existisse? Quantas pessoas têm Bíblia em casa, mas não leem?
Quantas sabem versículos de cor, mas não aplicam nada na vida? O clamor de Sião é justamente contra essa mornidão espiritual. Apocalipse 3,16 é claro: porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Duro, né? Mas é real. Deus prefere que você seja frio, assumidamente distante, do que morno, fingindo que está perto. Mas calma, porque tem uma parte dessa história que vai te dar esperança, não importa onde você esteja agora. A boa notícia é que ainda dá tempo. Você está assistindo isso agora porque Deus está te dando uma oportunidade. Ele não desistiu de você. O clamor de Sião não é um grito de condenação, é um grito de amor. É um pai chamando o filho que se afastou. É um noivo chamando a noiva que adormeceu. Mas atenção, urgência é diferente de eternidade. Sim, Deus é eterno, mas as oportunidades não são. Existe um momento em que a porta se fecha. Lembra da Arca de Noé? Chegou um momento em que Deus mesmo fechou a porta, e quem estava fora ficou de fora. Não estou tentando te assustar. Estou tentando te acordar. Porque eu me importo. Porque essa mensagem importa. Porque a sua eternidade importa. E agora eu vou te contar o que você precisa fazer. Mas antes, tem algo sobre os sinais dos tempos que você não pode ignorar. Preparação para o clímax, quinta camada, 8 Ceso. Jesus disse em Mateus 24 que haveria sinais claros da sua volta. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestes. E olha só, ele disse que tudo isso seria como as dores de parto. Sabe o que isso significa? Quando uma mulher está em trabalho de parto, as contrações começam espaçadas. Demoram horas entre uma e outra. Mas conforme o bebê está prestes a nascer, as contrações ficam mais frequentes, mais intensas, mais dolorosas, até que chega um ponto em que não há mais intervalo. É contínuo. E aí o bebê nasce. Os sinais que estamos vendo no mundo são exatamente assim. Estão cada vez mais frequentes, cada vez mais intensos, cada vez com menos intervalo. Isso não é pessimismo, é observação da realidade à luz da palavra. Mas aqui está o ponto crucial que poucos entendem. Esses sinais não são para nos deixar com medo, são para nos deixar alertas. São para nos fazer olhar para cima e perceber que a redenção está próxima. E isso me traz a parte mais importante de tudo isso. A promessa que você precisa conhecer agora. Então vamos ao que realmente importa. Como você se prepara? O que Deus espera de você neste momento? Primeiro, arrependa-se. De verdade. Não aquele arrependimento superficial de desculpa aí, Deus. Não. Arrependimento genuíno é mudança de direção. É olhar para a sua vida e dizer: eu estava indo para o lado errado. A partir de agora, vou seguir Jesus de verdade. Segundo, busque intimidade com Deus. Não religiosidade. Intimidade. Isso significa oração verdadeira, não aquelas rezas decoradas. Significa ler a Bíblia não como obrigação, mas com fome de conhecer a Deus. Significa adoração sincera, não performance. Terceiro, viva a palavra. Não adianta saber a Bíblia de capa a capa se você não vive o que ela ensina. Jesus disse que quem ouve suas palavras e não pratica é como alguém que constrói casa na areia. Quando a tempestade vem, tudo desaba. Quarto, evangelizar. Compartilhe essa mensagem. Se Sião está clamando, você também precisa clamar. Quantas pessoas ao seu redor não sabem nada disso? Quantas estão dormindo espiritualmente? O amor de Deus em você precisa transbordar para os outros. Quinto, santidade. Essa palavra assusta muita gente, mas não deveria. Santidade não é perfeccionismo, é consagração, é separação. É dizer não para o que te afasta de Deus e sim para o que te aproxima dele. E tem uma última coisa que você precisa entender sobre tudo isso. Olha nos meus olhos através dessa tela. Você não está aqui por acaso. De todos os vídeos que você poderia estar assistindo agora, você está aqui. Isso é Deus falando com você. Isso é o clamor de Sião chegando no seu coração. Não deixe esse momento passar. Não seja mais um que ouve e não faz nada. A volta de Cristo é iminente. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser na próxima hora. E quando ele vier, não haverá mais tempo para preparação. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa mensagem? Vai ignorar e voltar para a vida normal, como se nada tivesse acontecido? Ou vai tomar uma decisão agora, neste momento, de buscar a Deus de verdade? Eu não posso tomar essa decisão por você. Ninguém pode. Mas eu posso te dizer que o coração de Deus está acelerado esperando você dizer sim.
Ele está com os braços abertos. A porta ainda está aberta. O noivo ainda não chegou, mas está a caminho. Sião está clamando: prepare-se, acorde, busque a Deus, viva para Ele. E esse clamor precisa ecoar no seu coração até se tornar ação. Porque fé sem obras é morta, e preparação sem atitude é ilusão. Se você chegou até aqui, ore comigo agora. Não importa onde você está. Fecha os olhos e fala com Deus do jeito que você sabe. Diz para Ele que você quer estar preparado, que você não quer ser pego de surpresa, que você quer ter azeite na sua lâmpada quando o noivo chegar. O tempo é agora. A hora é esta. Sião está clamando. Você vai responder?